Tudo indica que no Grande Prêmio da Arábia Saudita vai ser novamente domínio da Mercedes, por conta de todas as características da pista. Entretanto, um ex-piloto de Fórmula 1 já disse: é provável que a Red Bull venha trazer surpresas nesse GP e possa até mesmo sair como vencedora nesse GP especificamente. Quer entender tudo sobre esse assunto? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP da Arábia Saudita é um pouco diferente. Uma pista inédita, ninguém nunca andou nessa pista, nem com Fórmula 1 e nem com qualquer outro tipo ali de categoria do automobilismo. A Fórmula 1 vai estrear esse GP, é isso mesmo, vai ser incrível. E acaba que a Mercedes tem sim um certo favoritismo, principalmente por conta das características da pista, com longas retas e curvas de baixa e média velocidade. Entretanto, segundo o ex-piloto Mark Surer, a Red Bull tem sim algumas cartinhas na manga que ela pode mostrar nesse GP especificamente e pode dar uma vantagem para a equipe austríaca. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo as entrevistas desse ex-piloto, mas antes eu queria que você deixasse seu like aqui embaixo. Vamos bater pelo menos uns 1000 likes nesse vídeo, vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Deixa o like aqui embaixo que é de graça. Segundo o Mark, acaba que essa temporada está extremamente disputada. Talvez a mais disputada de todos os tempos da Fórmula 1, ou próximo disso, vamos dizer assim. E aparentemente essa pista que está na reta final do campeonato, a Arábia Saudita, dá sim uma certa vantagem para a equipe Mercedes. Ela que tem aproximadamente 6,5 km de comprimento, vai ter sim diversos pontos de alta velocidade. É uma pista extremamente veloz e que deve trazer uma velocidade média próxima, por exemplo, ao do GP de Monza, que é hoje em dia a maior velocidade média da Fórmula 1. Entretanto, Mark falou o seguinte: o GP da Arábia Saudita tem muitas curvas, 23 no total. E geralmente, GPs com muitas curvas, principalmente curvas de alta, acabam dando uma certa vantagem para a equipe Red Bull. A Red Bull pode sim ter uma certa vantagem nesse GP especificamente. E segundo Mark Surer, ainda tem outra questão. Muitas vezes nós imaginávamos que a Mercedes tinha vantagem em um circuito. Acabou que a Red Bull ganhou nesse circuito, como é o exemplo lá do GP dos Estados Unidos. Em outros casos, a Mercedes não tinha vantagem, era a Red Bull que era a favorita. E acaba que a Mercedes venceu. Um outro exemplo é o GP do Brasil, por exemplo. E se esse for o caso, segundo o Surer, nessa pista especificamente, deve dar a Red Bull. Quantas vezes pensamos com antecedência que uma pista seria melhor para a Mercedes ou melhor para a Red Bull? Então foi exatamente o contrário. Se esse for o caso, novamente na Arábia Saudita, a Red Bull seria a favorita. E claro que todas as fontes utilizadas nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição, mas não ficou apenas com esse ex-piloto que pouquíssimas pessoas conhecem. Na verdade, o próprio projetista da pista da Arábia Saudita falou mais sobre esse assunto. Segundo ele, o GP da Arábia Saudita, apesar de contar com grandes retas, também conta com curvas de alta velocidade. E isso pode sim dar uma certa vantagem para a equipe austríaca e para o RB16B. Então, aparentemente, apesar de realmente o ex-piloto ali, Mark Surer, dar uma desculpa meio que esfarrapada, né? Dizendo que ela não tem favoritismo nessa pista e por isso ela pode vencer, como aconteceu em outros casos nesse ano, acaba que realmente o projetista da pista trouxe uma razão mais concreta. Ele falou claramente: curvas de alta acaba que dão vantagem para a Red Bull. E tem outro fator, é um circuito de rua e basicamente em todos os circuitos de rua nesse ano, ou pelo menos todo que eu me lembro agora, acaba que a Red Bull teve sim uma certa vantagem na hora da corrida. Um motor potente ajuda, mas não é só seguir em frente. Existem algumas curvas rápidas que, com a configuração certa, podem dar uma vantagem à Red Bull. Também é um circuito de rua, então muitas vezes se aplicam leis diferentes. E para você entender o motivo pelo qual a Red Bull tem sim uma certa vantagem nesses circuitos, eu vou explicar tudo agora para você. A Red Bull acabou investindo, e sempre fez isso, na parte ligada à pressão aerodinâmica dos carros. Na parte ligada geralmente ali a essa aderência gerada por conta dessa força do ar em cima dos carros que estão na pista. Justamente por conta disso que ela opta sempre por um rake um pouco mais alto, privilegiando essa pressão aerodinâmica principalmente na asa traseira do carro. E justamente em pistas de rua é necessário que essa pressão aerodinâmica seja ainda mais utilizada. Em curvas de alta, mais ainda. Acaba que o carro consegue ficar um pouco mais no chão e assim os pilotos conseguem ganhar tempo em curvas de alta e em pistas que necessitam de maior aderência, como é o caso de Mônaco e Baku, por exemplo.
Claro que Baku é uma certa exceção, que também tem uma reta quilométrica, mas ainda assim o circuito em si, a parte ali do setor 2 e setor 3, não tem retas tão grandes assim, o que geravam sim uma grande vantagem para a Red Bull. E pode acontecer que nesse GP da Arábia Saudita seja exatamente esse caso. E isso tudo sem contar com o fato que ele mesmo não falou que a Red Bull está tentando desenvolver o seu motor, ou desenvolver alguma forma que consiga fazer com que ela ganhe grandes velocidades de reta. Aparentemente, isso pode ajudar e a Red Bull tem corrido atrás do prejuízo para não ficar para trás com relação ao motor do W12 da Mercedes. Isso sem contar com outro fato que o ex-piloto de Fórmula 1 também trouxe. Mark Surer disse que a Red Bull tem uma vantagem que ela tem 4 pilotos na pista. Isso porque são 2 pilotos da equipe principal, da Red Bull em si, e mais 2 da equipe secundária, que é a AlphaTauri, que é simplesmente a marca de roupas da Red Bull. Ou seja, tecnicamente, Gasly e Tsunoda também são pilotos companheiros de Max Verstappen, só que em outra equipe. Isso pode sim dar uma certa vantagem para a equipe Red Bull, para que ela consiga posições mais interessantes nesse GP especificamente. Pelo menos assim, é isso que se espera. Até porque esses 2 pilotos já têm tentado segurar as pontas e tentado proteger Max Verstappen nos últimos GPs que aconteceram. Inclusive Gasly conseguiu ser extremamente veloz e muitas vezes se aproximar até nas qualificações de Max Verstappen. Inclusive o Mark Surer falou mais sobre isso, que Max Verstappen precisa ficar esperto, porque muitas vezes o Gasly quase esbarra ali numa possível qualificação à frente do piloto holandês. Até agora isso não aconteceu, mas é importante comparar. Gasly está numa AlphaTauri e Max Verstappen numa Red Bull. Aparentemente sim, Gasly melhorou muito a sua pilotagem e talvez até mesmo mereça um assento ao lado de Verstappen na Red Bull. Mas o assunto desse vídeo não é esse. Isso pode acontecer sim, o que Mark Surer disse. Na verdade, Gasly e pode sim acabar protegendo Verstappen nesse GP da Arábia Saudita. Apesar de que até agora, em todos os GPs desse ano, quando ele tentou, acaba que ele conseguiu por algumas voltas, mas os carros da Mercedes são muito superiores aos carros da AlphaTauri e por isso sempre conseguem em algum momento da corrida uma possível ultrapassagem. A não ser Valtteri Bottas, que acabou ficando em alguns GPs atrás ali do Tsunoda por diversas voltas durante a corrida. Mas não vamos contar com isso ter acontecido de uma certa forma. Mas o que você acha que deve acontecer? Quem você pensa que pode mesmo ser a favorita nesse GP da Arábia Saudita? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Vai dar Red Bull ou Mercedes? Vai dar Max Verstappen ou Lewis Hamilton? Ou você acredita que pode até mesmo dar outra equipe nesse GP? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito que esse GP da Arábia Saudita, apesar de trazer sim alguns pontos positivos para a Red Bull, na minha opinião continua sendo favoritismo da Mercedes, principalmente por conta das longas retas e os 3 setores até mesmo de DRS, que com toda certeza vão dar uma certa vantagem para a equipe Mercedes. E isso tudo sem contar com o novo motor de Lewis Hamilton, que é exatamente o mesmo que ele utilizou no GP do Brasil, e que tem um mapa de potência extremamente agressivo, e que com toda certeza vai dar uma certa vantagem para Lewis Hamilton, principalmente nas voltas daquele circuito. Mas é óbvio, as partes sinuosas e principalmente que necessitam de maior pressão aerodinâmica provavelmente terão uma certa vantagem com relação ao Red Bull. A Red Bull deve andar um pouco mais rápida nessas partes específicas do circuito, mas ainda acredito que a Mercedes deve vir sim com uma certa vantagem e que por conta disso Lewis Hamilton possa vencer a corrida, fazer a volta mais rápida e sair do GP da Arábia Saudita empatado com Max Verstappen no campeonato. E todo mundo sabe, se isso acontecer, a decisão fica lá para Abu Dhabi e com toda certeza vai ser uma das melhores decisões de campeonatos mundiais dos últimos talvez até 10, 15 anos da Fórmula 1. É a primeira vez aí em muitos anos que a gente não vê uma equipe extremamente dominante na categoria. Realmente tem sido extremamente emocionante e com toda sinceridade, eu tô torcendo para Lewis Hamilton conseguir fazer uma ótima corrida e nós chegarmos no último GP com os 2 empatados. Eu acho que aí vai sair faísca e talvez nós teremos o último GP mais emocionante do ano de 2021. Mas claro, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você pensa sobre isso, para quem você tá torcendo, o que você acha dos 2 chegarem no último GP empatados. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa. E se você gostou da análise desse vídeo, gostou dos comentários que eu fiz e obviamente
da notícia que eu trouxe e conseguiu entender melhor automobilismo por conta de mim, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto e entende um pouquinho mais sobre automobilismo. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.